Bom, dimensão bioclimática, ela refere-se para o planejamento urbano às questões ambientais envolvidas. A gente pode ter várias entradas aqui. A gente pode analisar do ponto de vista da sustentabilidade, que é a capacidade do espaço de ser resiliente, de ser capaz de se regenerar e ter recursos para o futuro. Isso é uma entrada possível na questão bioclimática. A gente pode entrar para entender o conforto ambiental. Todos estão conectados, claro, mas é uma outra entrada que exige outros procedimentos de coleta e outros procedimentos de análise. O que nós vamos entrar é mais uma entrada do planejamento urbano, ou seja, qual é o impacto da ocupação humana sobre o território. Então, a gente vai ter uma série de coletas de dados muito mais vinculadas ao impacto que essa ocupação humana está causando no meio ambiente natural. Bom, o que se trata a dimensão bioclimática? É sempre uma expectativa relacionada às características do meio ambiente e o conforto que as pessoas têm nesse meio ambiente. Para isso, e para a gente analisar isso, nós então fazemos uma análise quanto à dimensão, tamanho, proporção dos espaços urbanos e do espaço natural. A principal preocupação nossa pode ser várias, né, na verdade. Uma delas pode ser a configuração urbana. Dependendo do tipo de configuração, nós temos, por exemplo, a entrada dos ventos de forma mais fácil, promovendo maior aeração na cidade, ou então a gente pode ter uma condição urbana com paredões que impede que haja uma livre circulação dos ventos, por exemplo. A forma dos edifícios, que, claro, provocam mais sombra, mais insolação e as várias consequências que esses edifícios causam, que vocês já estudaram lá nas disciplinas de conforto e nas disciplinas de PA. Nos interessa, aqui em planejamento urbano, entender a forma das áreas livres, em especial as áreas livres ambientais que cercam a nossa área de estudo, nossa área urbana, para entender qual que é essa interação entre essa área ambiental e a área urbana. Então, sempre buscando as áreas livres, muito mais. Como que a gente pode analisar isso? A partir das formas como o sentido humano percebe esse meio ambiente. A gente está limitado a isso, mas também potencializado a isso, né? Nós temos muitos sentidos. Um que é o do olfato, do gosto, né? Que é da língua, e do tato, que é a pele, onde a gente consegue perceber a qualidade do ar. Né? A gente sente quando ele está mais pesado de poluição, ou mais leve, mais agradável quando a gente respira. O conforto hidrotérmico, a gente sente pelo tato, que é o calor, né? O conforto luminoso quanto à visão e o conforto acústico quanto à audição. Vamos então já para as nossas categorias. Bom, a dimensão bioclimática tem sido historicamente muito estudada, não é? Nos últimos anos, dada a onda de sustentabilidade que o mundo tem vivido. Bom, como tem muitos estudos atuais, claro que os CORSOF também proporam uma série de categorias que dão resposta a todos esses estudos. Então, nós temos muitas categorias. Ó, a gente tem A, relevo do solo, B, densidade da ocupação, C, orientação solar, D, orientação eólica, E, permeabilidade do solo, F, áreas aquíferas, G, vegetação, H, rugosidade, I, porosidade, J, materiais de superfície, K, distância das fontes de ruídos, K, I, J, K, L, obstáculo, né, esse aqui é o I, né? Obstáculo à propagação do som, M, superfícies paralelas horizontais e, por fim, ainda, uso dos solos geradores de incomodidades. Então, são realmente muitas categorias. Claro que a gente não vai conseguir percorrer todas elas e também não tem necessidade. As primeiras, que são essas duas aqui, elas se relacionam à forma como o assentamento se implanta no, no, num lugar, não é? Essas outras duas, a orientação solar e a orientação eólica, são as que a gente mais estuda com aqueles gráficos de vento, de insolação, que a disciplina de conforto nos traz. Essas três, elas se relacionam à capacidade das áreas ambientais, especialmente as áreas livres naturais, ou pode ser também as áreas de parques, a área de praça, tem de permeabilidade do solo, tanto para áreas aquíferas, que já são áreas alagadas, quanto a capacidade da permeabilidade a partir da vegetação mais exuberante. Rugosidade, peraí que eu avancei sem querer.
Rugosidade e porosidade se refere à altura e à configuração do tecido urbano. Essa altura e essa configuração do tecido, ele pode ser impactado pela pela superfície dos materiais que existem lá, não é? Já a distância das fontes de ruído e o obstáculo à propagação do som, superfícies paralelas verticais, elas se referem à capacidade de melhor conforto acústico do espaço urbano. E, por fim, junta-se tudo nessa última, que é talvez a principal que a gente vai querer analisar aqui, que são os usos dos solos geradores de incomodidades, de todas as categorias que a gente viu até agora. A gente reúne informações, então, sobre as várias categorias, para no final identificar se existe algum uso do solo que está sendo incômodo ao outro. E aí eu sempre falo, sempre reafirmo. As áreas industriais sempre são mais incômodas às áreas residenciais. Então, colocar uma indústria no meio da área urbana é sempre um prejuízo. E é isso que se refere a essa última categoria. Analisar se esse uso do solo ele vai gerar incomodidade que precisa ser realocado naquele lugar ou não, ou se não está gerando incomodidade suficiente, ele pode permanecer onde está. A gente sempre trabalha com categorias e variáveis, não é? E como tem muitas categorias, o slide ficou bem pequenininho para caber todas as variáveis aqui. Como eu disse, nós não vamos utilizar todas. Nosso objetivo será analisar essas: relevo do solo e densidade da ocupação. A gente vai juntar com rugosidade, aqui na densidade da ocupação. É uma densidade ainda muito superficial, que a gente vai analisar nessa dimensão, muito relacionada à questão bioclimática, claro. E porque a gente vai, na próxima semana, ver as densidades de um outro ponto de vista, que são as densidades urbanas. Aqui a gente vai ver as densidades relacionadas à questão ambiental. Áreas aquíferas e vegetação e os usos dos solos geradores de incomodidade. Vamos começar, então, a aplicação dessa teoria dentro do planejamento urbano? Bom, vamos começar com o relevo do solo. Nós sabemos que as características climáticas de um lugar impactam sobre a forma como as pessoas vão sentir e experienciar essa cidade. Claro. Sabemos tanto que lá em PA a gente fica colocando a posição do edifício na implantação, vendo se o vento vai adentrar o edifício, se não vai adentrar o edifício, né? Se nosso edifício está criando sombreamento excessivo nos edifícios do vizinho ou em outros blocos do nosso próprio edifício. Enfim, a gente fica ali estudando o interior do lote. Mas agora chegou a hora de vocês perceberem que aquele interior do lote, ele sim condiciona, claro, a conforto ambiental no interior da edificação, mas que o lote está condicionado à característica ambiental do seu assentamento. Então não basta a gente só ficar analisando aquele terreninho isoladamente no contexto urbano. Se a gente não analisar a posição do bairro inteiro em relação à sua geografia, ao seu relevo do solo, então nós não vamos conseguir analisar de uma forma um pouco mais precisa, não é? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente identificar. Por exemplo, imagina que aqui nós temos uma tal brisa fresca, olha, aqui, uma brisa fresca, não é? Essa brisa fresca, se o assentamento estiver localizado nesse lado do morro, aqui a gente tem um morro, e aqui a gente tem o assentamento acontecendo, né? Aqui um assentamento. Se ele estiver desse lado do morro, ele vai receber mais a brisa fresca. Lembre-se que a brisa fresca é sempre a brisa que a gente prefere aqui no... Mas o que a gente deve priorizar para adentrar o tecido urbano é o vento leste, porque ele é mais constante o ano todo, ele tem uma brisa um pouco mais fresca do que o noroeste e a velocidade do vento é menor. Então ele vem agradável e vai, por isso que chama brisa, né? Não é um vento, um vendaval, é uma brisa que adentra o tecido urbano. Então, estão ali adequados sim. Teve alguém que respondeu Sudeste e Sul, ó, aqui no DF a gente tem pouco desse vento, né? Lá na região Sudeste, os ventos vêm, os mais talvez prejudiciais, são esses ventos Sul e Sudeste, que vêm das calotas polares e que são ventos frios, fortes,
é quando a temperatura baixa assim, drasticamente em um pouco período. É possível, como a maior parte da população do Brasil fica no Sudeste, é possível que um dia você trabalhe em algum projeto lá, não é? Então já fique sabendo que os ventos lá são bem diferentes dos de cá, não são os mesmos. E que esse vento sul é o vento temido, porque ele realmente, de um dia para o outro, a temperatura cai 15 graus, 20 graus, de um dia para o outro. Aqui a gente já está até meio acostumado, né? Porque no Distrito Federal isso acontece todo dia, né? Baixa 20 graus do dia para a noite. Mas no Sudeste isso não é um hábito. Então as pessoas, por não estarem habituadas, quando cai 20 graus de um dia para o outro, todo mundo fica com gripe, né? Sabe como que é esse tipo de situação. Obrigado por responderem. Mas no caso do Distrito Federal, então a gente fica só com o vento leste como brisa fresca. Então nós vamos ter aqui essa brisa fresca e a gente deve analisar se o nosso assentamento está desse lado ou do outro lado do, do morro. Ó, aqui tem um morro, né? Aqui é o solo. É um corte, isso. Também temos que analisar se há um sítio está devastado ou então está preservado na direção do vento noroeste, como alguns responderam. Porque essa vegetação, por ela ter um pouco mais de rugosidade, não é? Ela é mais crespa, ela permite que o vento chegue nela e ela vai reter um pouco dessa intensidade dos ventos, né? Então, se o vento, porque o noroeste não vem na direção oposta, né? Ele vem um pouco mais para cá, na direção onde está aqui, inclusive, o sítio. Se ele tiver mais vegetação, então o vento diminui a velocidade. Bom, deixa eu fechar o meu WhatsApp, ele está mandando mensagem, agora tem gente mandando mensagem para mim. E o vento frio? Olha, o sítio mais conveniente seria ter esse vento frio no contrário, né? Porque a gente não quer o vento frio. Porque se a gente tiver o vento frio, as pessoas ficam com gripe, como eu disse agora há pouco. Bom, mas aqui no Distrito Federal a gente não tem assim um vento frio, como tem no Sudeste, né? Aquele vento sul. O próprio, como a gente tem um clima de altitude, né? A gente tem uma zona climática quase para a gente, naqueles mapinhas, né? O nosso clima, por ser de altitude, faz com que a gente tenha um friozinho que acontece durante a manhã, não é? E a noite, mas não é exatamente por causa do vento, é porque realmente a gente tem uma altitude diferente. Bom, uma outra questão que a gente deve analisar é se esse sítio ele é convexo ou côncavo. Uma geometria convexa, que a gente já viu lá na dimensão copresencial, é uma geometria que se fecha, não é? Ó, tá vendo aqui? Ó, está se fechando nela mesma. Lembra quando a gente viu lá a geometria convexa na parte copresencial? Que qualquer ponto a gente deve enxergar qualquer outro ponto. Ó. A gente está. Deixa eu pegar o lá. Tá bem? É de novo. Acho que eu aproximei e eu não entro também. Pronto, vamos ver aqui agora. Agora vai. Então, qualquer ponto, se eu estou aqui, eu consigo ver todos os demais pontos dentro da própria geometria, não é? Sem sair como eu saí aqui, sem querer. Então, isso é uma geometria convexa. Na prática, para a gente decorar, ó, é sempre uma geometria que faz um morro para baixo, né? Uma depressão. Aqui. Então, a gente tem uma depressão aqui nessa parte. Se a cidade se localiza aqui onde eu marquei de forma mais intensa, isso gera uma situação quanto à qualidade do ar muito preocupante. Por quê? O vento ele vai passar por cima dessa geometria convexa, né? Por cima da cidade. Então o vento tem a capacidade de levar a poluição da cidade para fora da cidade, né? Você fala, mas vou levar para outro lugar? Sim, pode levar para a cidade do lado, né? Se for muita poluição. Ou o que a gente espera é que leve para a área do campo, para a área de menor densidade, onde o meio ambiente vai ter capacidade de absorção dessa poluição, né? Porque as cidades vão gerar poluição, isso é inevitável. As cidades da atualidade geram. Só que, quando a gente tem uma geometria convexa, eu vou botar aqui a poluição em roxo. Essa poluição que está aqui, ó, ela se concentra na cidade. E ela se concentra exatamente porque o vento ele vai carregar a poluição com menor densidade, né? Se a poluição tem menor densidade, ela sobe mais.
e os ventos vão carregar ela. As de maior densidade vão ficar mais pesadas, vão ficar mais próximas da cidade. E essa poluição vai se concentrar aqui. A gente consegue ver isso em alguns momentos do Distrito Federal, em especial quem vai lá para Taguatinga, Ceilândia, existe ali uma depressão, uma geometria um pouco mais convexa, e aí a poluição se acumula ali. Quando você está indo de manhã cedo, por exemplo, a gente consegue perceber aquela nuvem de poluição que acontece em cima de Taguatinga e Ceilândia. Mais Taguatinga, né, porque Ceilândia já começa a subir de novo. Bom, e aí essa poluição concentrada, ela gera um problema, que são as ilhas de calor. Porque o que acontece? Os raios solares daqui, eles vão continuar chegando, ó. Chegam, e alguns vão sair, ok. Né? Só que isso é o normal que acontece em qualquer contexto urbano. O problema é que com essa poluição, os raios solares eles vão ficar retidos aqui dentro, naquele sentido do efeito estufa, não é? Então a gente vai ter uma ilha de calor maior aqui dentro. Olha a quantidade de raio que ficou aqui que eu desenhei, não é? Então a gente vai ter uma ilha de calor e a temperatura vai ser maior aqui dentro. Além, claro, da própria poluição e a qualidade da saúde pública desse lugar, não é? Já as geometrias convexas, côncavas, desculpa, as geometrias côncavas, como essa, permite que a cidade, independente do lado que ela esteja, claro, a gente tem um lado melhor para a brisa, mas independente de onde ela esteja, ela vai ter melhor capacidade de aeração e, portanto, também melhor capacidade de manutenção do seu bioclima. Então, acho que só aqui já devo perceber que não adianta ficar analisando bioclimaticamente o seu terreninho e localizando o seu, os 300 metros quadrados, né, localizando sua edificação ali dentro de acordo com os ventos. Por quê? Porque a configuração do relevo ele pode impactar se você vai receber menos ou mais ventos. Se você não recebe ventos, por exemplo, porque sua geometria é convexa, não adianta ficar tentando colocar o edifício, porque ele não vai ter a ventilação. A gente vai ter que fazer um outro estudo, que vai receber algum tipo de brisa, mas é um outro tipo de estudo, não simplesmente o vento leste que vai chegar lá. Quanto à insolação, esse aqui é um mapa ipsométrico, né, com H, ipsométrico. Esse mapa ipsométrico, ele se refere à altitude. Então, a gente tem aqui, ó, onde está mais onde está mais marronzinho, né? Aqui onde tem o cinza é o mais alto. Esse marrom é um pouco mais baixo, aqui mais baixo ainda. Então é cota, né? É tipo um mapa de topografia, sabe? É isso. E aí o que a gente consegue analisar aqui? A gente consegue analisar onde está e como está esse relevo, não é? Porque olha só, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no meu iPad, para ficar mais fácil para desenhar, né? Só um minutinho. Tem um vídeo, né? Tá? Um corte aqui, por exemplo, não é? Não sei se vocês conseguiram perceber que tipo de lugar é esse, não é? Que lugar é esse? A gente pode ver aqui o plano piloto, ó. O, o plano piloto. As ferramentas de desenho hoje não estão colaborando. Aqui o plano piloto, né? Então aqui a gente tem São Sebastião, não é? Aqui é o lago, ó, todos os assentamentos. Bom, então vamos fazer um corte nesse lugar todo. Pronto, agora eu posso desenhar tranquilamente. Eu vou fazer um corte, então, aqui, olha, nesse relevo, com vista para lá. Se eu faço esse corte, esse ponto aqui é o ponto mais baixo, não é? Esse ponto aqui é um ponto mais alto, e esse ponto é o ponto mais baixo de novo. Então, o relevo ele está fazendo isso daqui. Se o relevo está fazendo isso daqui, não é? Aqui é o solo. E o mais legal é que nós conseguimos perceber onde está a ocupação. Então, a ocupação está basicamente aqui, né? Não é? Desse lado do morro. Então, qual que é a tipo de geometria que você tem aqui? A gente tem uma geometria aqui que ela é côncava.
Uma geometria côncava. Ótimo, já sabemos disso. A partir daí a gente já pode analisar os ventos, ok? Os ventos são... Esse norte está para cima aqui, né? Então, norte é isso. Norte. Então, os ventos vêm nessa direção aqui, né? Se os ventos estão nessa direção, então eles estão nessa direção aqui. Super conveniente para esse assentamento. Ok. Mas um outro tipo de análise a gente pode fazer. A gente pode analisar aqui quanto à luminosidade. A gente sabe que se o norte está para cima, como eu desenhei aqui, então aqui é o sol da manhã e aqui é o sol da tarde. Não é? Então, aqui mais, então, um sol mais intenso aqui para a gente identificar que é o sol da tarde. Se o sol da manhã, se o sol nasce aqui, todo esse lado do assentamento, do morro, melhor dizendo, ele recebe uma insolação mais matutina. Não quer dizer que ele não vai receber a insolação do vespertina, mas ela vai receber mais insolação no matutino. Porque em determinado período do dia, o sol já vai estar tão baixo do outro lado, no lado oeste, que essa face do morro não vai receber a insolação da tarde. Então, essa face aqui, considerando o sol da manhã mais conveniente para a gente, é uma face que recebe o melhor tipo de insolação. Enquanto desse lado de cá, pior insolação. E aí, vamos apagar tudo. Então, qual seria o melhor lugar do Distrito Federal dessa região, claro, para a gente comprar um terreno para a gente construir a edificação? Certamente é por aqui, ó. Deixa eu botar uma cor bem destacada, acho que o rosto está melhor. Certamente é por aqui. Sabe por quê? Porque ela vai receber mais ventos, está perto do lago, o que é conveniente para um conforto higrotérmico, né, de umidade, e ainda vai receber mais insolação da tarde, da manhã, e menos insolação da tarde, né? Então é bastante conveniente essa pontinha ali. Por incrível que pareça, são ocupações com grilagem, né? Então, o mercado imobiliário ainda não descobriu esse lugar para a gente se aproveitar dele. Bom, vamos continuar. Deixa eu abrir aqui os nossos slides. Mágico. Agora começa a parte boa. Não é difícil, mas ela é muito interessante, por isso que eu digo que é a parte boa. Bom, vamos continuar. Ainda sobre o relevo do solo, a gente deve analisar agora qual que é o impacto do relevo natural, né, aquele que existia antes de a cidade se remodelar, na sua configuração mais ampla, no seu sentido mais geral, melhor dizendo, e qual é o impacto disso sobre a forma de ocupação. Inclusive, para a gente analisar se, em caso de a gente identificar a necessidade de expansão urbana, quais são as áreas e as possibilidades de vetores de crescimento dessa expansão urbana. Né? Então, nos interessa analisar em assentamentos já implantados, qual que é essa área de maior declividade, de menor declividade, para saber se algumas edificações estão em áreas impróprias para ocupação, porque pode acontecer. E caso a gente queira expandir o assentamento, saber também dessas maiores e menores declividades, porque se tiver maior declividade em um lado do assentamento, a gente não vai, claro, colocar o bairro nesse lado. Então, é isso que a gente vai analisar. Qual que é a maior e menor declividade? Nós já temos uma legislação que nos ampara para definir isso. Então, o Código Florestal, que ele foi atualizado em 2012, inclusive, mas nessa parte ele já é muito antigo, e essa parte das inclinações não foi alterada na última atualização de 2012. O que ele fala é que são áreas de preservação permanentes, as APPs, e a gente vai falar delas daqui a pouco de novo, de ficar concentrado nelas um pouco. As APPs, que são áreas que não podem haver ocupação. Não pode. Se houver ocupação, são passíveis de remoção. Exceto em casos em que tem interesse público aquela ocupação. Por exemplo, a gente não tem espaço para colocar uma creche. Então, a gente vê essa área de preservação. Se a creche não vai gerar tanto impacto, algum impacto sempre gera, mas tanto impacto sobre essa área de preservação, se é adequado para aquela creche, que às vezes a inclinação é muito grande, e se for tudo adequado, tudo certinho, a gente pode colocar. Agora, botar uma casa de uma pessoa ali nessa área de APP, que é a área de preservação permanente, não pode. Decore essa palavra, área de preservação permanente, e APP.
Esse termo vai ser útil para você para o resto da vida, você pode ter certeza disso. Bom, então as APPs, tem vários tipos de APPs, e a que a gente vai analisar agora são as das encostas, ou partes dessas, com declividade superior a 45 graus, o que equivale a 100% na linha de maior declive. Aí eu botei uma imagenzinha aqui do lado, que indica o que é essas declividades. Quando a gente tem um plano, como é esse trechinho aqui, ele, então, ok, é o lugar adequado para implantar o seu assentamento, a sua edificação, né? Se a gente tiver um lugar com inclinação entre 25 e 45 graus, nós temos um uso restrito, por essa própria legislação em outras partes dela. Esse uso restrito indica que a gente pode sim ocupar com edificações, com equipamentos, com o que for mais conveniente o proprietário quiser, desde que tenha um laudo do arquiteto engenheiro que autorize essa construção e fale qual é o sistema construtivo permitido dentro desses 25, 45 graus. Se a encosta estiver mais de 45 graus, nem com o laudo do arquiteto engenheiro pode. Não pode ocupar em nenhuma hipótese. Bom, nem com equipamentos públicos, tá? Aqui nesse caso, nem com equipamentos públicos, mesmo sendo uma APP. O que é essa inclinação de 45 graus? Gente, uma inclinação de 45 graus é quase uma escarpa. Sabe aquela coisa bem inclinada? É isso. Muito inclinado. Realmente não dá para colocar nada ali. Entre 25 e 45 é uma inclinação bem acentuada. 25 já é bem acentuado, mas ainda assim não é tão grave como a gente poderia imaginar. O Distrito Federal, ele não tem tantas inclinações. A região de São Sebastião é a que mais tem inclinações, por isso que é muito conveniente para a gente analisar, inclusive. Mas o restante, Taguatinga, Ceilândia, Braslândia, as inclinações são bem menores. Quase não tem. Tem regiões inteiras sem nenhuma declividade de 45 graus, para vocês terem uma ideia. Bom, existe uma proporção entre a quantidade de edificações e a área total disponível para que essas edificações se implantem. E a gente deve analisar essa quantidade de edificações que estão ali, se elas estão muito concentradas ou pouco concentradas, para compreender, do ponto de vista bioclimático, se existe algum tipo de impacto sobre a precipitação, sobre a drenagem dessa área, não é? Lembre-se que quanto maior quantidade de edificações, necessariamente a gente vai ter maior impermeabilidade do solo. Por quê? Primeiro que as edificações vão ocupar um espaço. Mas a gente poderia fazer edificações verticais, né? E criar mais a área livre. Ok. Só que uma verticalização dessa edificação vai exigir maior infraestrutura do tecido urbano. E essa infraestrutura vai gerar impermeabilização do solo. Então, e não é muito difícil de concluir isso. Ora, se eu estou pegando uma edificação que antes estava espraiada, né? Várias casas, por exemplo, e colocando no multifamiliar, verticalizando elas, então agora eu vou exigir do sistema urbano, lá da rua, ruas mais largas, porque mais gente vai sair ao mesmo tempo, vai usar mais esse tecido urbano, mais água, mais esgoto, mais poste, tudo isso vai impermeabilizando o solo. E é disso que nós estamos querendo analisar agora. Qual é a capacidade desse assentamento de promover um maior controle sobre permeabilidade ou não? Além disso, ainda do ponto de vista bioclimático, a gente analisou no relevo, na configuração do relevo, se a possibilidade, ou pelo menos a questão do relevo impactar sobre a ventilação e a iluminação. Além do relevo impactar na ventilação e iluminação, a configuração do tecido urbano também faz com que a insolação e ventilação sejam impactadas. E aí, mais uma vez, para dizer que não adianta lá no seu PA ficar somente analisando o interior do seu terreno, quanto à questão bioclimática, né, de conforto ambiental. A gente tem que sempre analisar o entorno, seja do relevo e agora também da densidade da ocupação. Então, vamos avaliar essas densidades a partir da taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento e do zoneamento, se essas áreas estão equilibradas ou não. Aqui eu tenho alguns exemplos de estudos que foram feitos em outras pesquisas. A gente vai fazer melhor do que essa, você vai ver. Mas elas são representativas. Olha só, está aqui em amarelo, são áreas sem massa edificada, não é? Então, isso seria super conveniente para a gente ter melhor ventilação. Ok. Só que ela é cercada por áreas de muita densidade. Ou seja, ela não vai receber ventilação direta. Ela vai receber ventilação de uma sombra de vento.
não é? Que aí vai ter mais, vai ter alguma ventilação sim, mas ela pode ser redirecionada por certos canais de ventos que vão impactando a direção que esses ventos vão assumindo, né? E a gente sempre tem aqueles ventos lestes e os ventos noroestes, que isso aqui é uma análise aqui do Distrito Federal, dá para perceber, né? Aqui as ruas do Distrito Federal sempre isoladas, né? Do tecido urbano. Pois bem, então a gente tem sim essas áreas como os buracos, né, no tecido urbano, sem edificações, mas elas cercadas não adianta muita coisa, não é? Além disso, áreas com menor densidade são aquelas que proporcionam uma ventilação talvez um pouco mais aerada no tecido urbano, como é esse caso aqui, que envolve o uso e ocupação do solo mais diversificado. Por quê? Aqui, como a gente tem uso do solo quase que homogêneo, que é residencial, quando a gente coloca isso, a gente não cria variação das alturas e, portanto, também não cria uma possibilidade de melhor aeração na cidade. Quando a gente coloca um solo homogeneizado, ou ele é tudo vertical, ou ele é tudo horizontal. Isso vai fazendo com que os ventos criem mais sombras de ventos e também passe por cima desse tecido. Posso fazer um corte aqui para que vocês consigam visualizar isso de forma talvez mais nítida. Deixa eu colocar aqui um quadro. O que eu quero dizer é o seguinte. Ó, vou desenhar. Nós temos em corte um tecido urbano. Deixa eu tentar desenhar. Aqui, desenhar. Nós temos o solo, aqui, não é? O solo ali. E vamos botar uma cidade aqui em cima. Se eu homogeneizo o uso do solo, por exemplo, todos eles são residenciais, unifamiliares, com casinhas baixinhas. Vamos lá. O que acontece com os ventos? Quando que o vento leste vem nessa direção? Se o vento leste está vindo nessa direção, ele vai passar por cima dessas edificações e atravessar o outro lado. Aqui nós vamos ter uma sombra de vento, né? O vento ele vai fazer isso e vai fazer isso, não é? Então a gente vai ter algum tipo de ventilação nessa área aqui que eu vou circular agora de vermelho. Só que, especificamente, nesse ponto aqui, a gente sempre faz isso. Esse ponto aqui, ele vai ter uma sombra de vento, que é onde não vai ter vento, ou vai ter uma minimização do vento, que depende da velocidade desse vento, né? Vamos fazer uma outra hipótese. A outra hipótese é de uma ventilação em uma cidade vertical, também homogênea. Vamos dizer, a área central, que costuma ter maior densidade da ocupação, né? Da mesma forma, nós vamos ter o vento passando por cima dessas edificações. A sombra de vento, então, vai acontecer aqui, não é? Quando o vento for muito forte, ele vai adentrar mais o tecido urbano. Mas, ainda assim, a sombra de vento é muito intensa, em especial, nesses casos, nessas regiões aqui. Né? Isso é a segunda hipótese. E numa terceira hipótese, que é a que eu estou defendendo aqui, de uma maior diversidade do uso do solo. Vou desenhar o corte do solo aqui. Numa diversificação de uso do solo, a gente vai ter edificações com menor e maior densidade, né, que vão criar, ora, ventilação para as edificações primeiras, que vão ser impactadas por essa. Tudo bem. Uma parte do vento vai fazer isso. Outra parte do vento vai fazer isso, né, criando uma bacia. Outra parte do vento vai fazer sombra de vento. Outra parte do vento vai atravessar e chegar. Ou seja, a gente tem maior capacidade de aeração na cidade exatamente porque os prédios mais altos eles vão estar mais afastados uns dos outros. Porque o uso do solo exigido para esse ponto aqui foi definido como residencial unifamiliar, então são baixinhas, e essas daqui, por exemplo, são comerciais ou então residencial multifamiliar, que são mais altas. Ou seja,
Essa variação de alturas criada pelo uso do solo diverso faz com que os ventos adentrem de forma mais aerada dentro do tecido urbano. Ok? Então, é conveniente para nós pensarmos em uma diversificação desse uso do solo por uma questão de conforto ambiental. E aí, mais uma vez, só retomando o que eu já tinha dito. Então, não adianta você ficar só analisando seu terreno no PA. Tem que analisar também as edificações do entorno. E a gente tem vários casos, por exemplo, áreas mais densas como essa, dependem, por exemplo, muito mais da posição desse assentamento em relação ao relevo, para saber se vão ou não vão receber essa ventilação e iluminação. Já áreas de menor densidade vão receber, sim. Só que, se a gente bota tudo homogêneo, os ventos vão passar por cima do coroamento dessas edificações. E por aí vai, sempre nesse mesmo contexto. Além disso, em situações de baixa densidade, a gente pode ter um prejuízo, porque os ventos podem ganhar velocidade muito grande, se for tudo muito homogêneo, e em tempos de vendavais, principalmente com o vento noroeste, isso pode causar uma aceleração desse vento ainda maior e destelhar ainda mais as edificações. Lembre-se que o telhado é o que mais recebe essa ventilação maior, exatamente porque é onde o vento mais vai atravessar, já que está passando por cima desse coroamento. Bom, agora eu gostaria de fazer o procedimento junto com vocês, que é de áreas aquíferas e APPs dessas áreas aquíferas. Então, abra aí o QGIS de vocês, que a gente vai fazer juntos, e aí qualquer coisa vocês podem compartilhar a tela e eu vou auxiliando vocês. Esse talvez seja, não é difícil esse procedimento, mas é um dos procedimentos convenientes para a gente no planejamento urbano, que é identificar todas as APPs em áreas aquíferas, né, que são restritas de ocupação. Então, vamos. Que áreas aquíferas são essas? Áreas aquíferas são as áreas onde tem recursos hídricos. Basicamente é isso, não tá muito, é muito difícil. A gente sabe que a gente tem que preservar esses recursos hídricos. A água é um bem muito caro ao ser humano e que precisa ser preservado. Então, o Código Florestal define que aquela mesma partezinha que eu mostrei lá nas declividades, então, são áreas de preservação permanente, 30 metros para cursos de água de menos de 10 metros de altura. Ou seja, ao redor, num offset, para quem sabe AutoCAD, num buffer, para quem sabe o que diz, 30 metros em torno de um curso d'água, da margem desse curso d'água, nós temos que fazer com área de preservação vegetada. E isso vai garantir, ou vai aumentar as chances desse recurso hídrico ser preservado. Então é isso que nós vamos fazer. Mas claro que varia essas áreas de preservação ao longo dessas áreas aquíferas. Por quê? Imagina, por exemplo, 30 metros em um curso d'água aqui do Distrito Federal, que são geralmente bastante estreitinhos, né, que seção estreita. É uma área grande, né, para a gente aqui. Agora imagina no Rio Amazonas, né? 30 metros não é nada. O Rio Amazonas tem 1 quilômetro de seção em algumas partes. E 30 metros, então, é ínfimo para ele, né? É por isso que o Código Florestal define variações diferentes para cada um dos tipos de seções que o rio tem. Então, se o rio tem 10 metros de seção, tem que ter 30 metros de área de preservação, de um lado e do outro. Aqui não está pintado, mas tem que ter do outro também. Se ele tem de 10 a 50, tem que ser 50 metros. 50 a 200, tem que ser 100 metros. E aí, o Rio Amazonas, nesse caso que é maior do que 600, tem que ter meio quilômetro, 500 metros de seção de preservação no entorno dele, não é? Como eu disse, no Distrito Federal, nossos rios são bem estreitinhos, geralmente com menos de 10 metros. Inclusive, são muito mais correntes d'água, né? Não tem rios muito largos aqui. Então, a gente vai usar e uniformizar em 30 metros para todo mundo, para todos os rios daqui. E por que a gente uniformiza? Porque a gente não tem dado coletado da seção desse rio. Por que a gente não tem? Porque é muito trabalhoso fazer isso, muito caro para fazer isso. Imagina de todos os cursos d'água, todos os córregos do Distrito Federal. O que acontece? Os rios e córregos d'água, eles enchem e esvaziam, né? Tem vazantes e cheias desses rios. E qual é a margem? Que é a partir da margem, né? Que a gente utiliza os 25, os 30 metros.
Qual é a margem? Se ele está mais cheio e às vezes está mais vazio, né? Quando a gente vai lá coletar? Não é. Existe uma metodologia orientada pelo Ministério do Meio Ambiente para definir qual que é a margem desse rio. É uma média de uma coleta durante um período de tempo. Então a gente tem que ter um topógrafo lá medindo periodicamente esse rio, todos os rios, em todas as partes do rio, porque o rio tem cheias em diferentes em partes dele, para então a gente conseguir calcular qual que é essa média e definir. Imagina fazer isso para todos os cursos d'água do Distrito Federal. É muito caro, muito caro. O serviço de topógrafo não é barato, né? Além de muito trabalhoso. Então a gente tem para alguns cursos d'água, os principais, mas para a maioria nós não temos esse dado coletado e pouquíssimos municípios têm, de fato, esse dado coletado. Não é? Geralmente a gente coleta as partes, então a fazenda que tem que fazer a preservação, ela faz a coleta daquela parte onde passa pela fazenda, daquela fazenda. Aí fica para o proprietário privado, né? Não vai para o governo. Então tem isso, mas é difícil, é muito difícil essa parte. Por isso que nós vamos utilizar somente o eixo. O eixo, que é o dado que nós temos aqui do Distrito Federal, ele se refere ao, eu vou desenhar aqui, ele se refere ao centro desse curso d'água. Edificação com certeza não é. Deixa eu botar aqui o desenho. Bom, nós temos aqui um curso d'água, né? Um curso d'água, que vai variando de seção. Nós vamos ter aqui do lado vegetação, não é? Aqui deveria ter, pelo menos, vegetação. E o que no Distrito Federal nós temos é uma linha no meio desse curso d'água coletado a partir de uma imagem aérea. É isso que nós temos. Então, é essa linha aqui que nós vamos utilizar como referência. Vocês lembram? Olha, o Monchá chegou, gente. Vocês lembram que a área de APP, o entorno, ela deve ser 30 metros da margem? Aqui são 30 metros, né? 30 metros para cá, 30 metros para cá. 30 metros para cá. Mas é a partir da margem. Como a gente só tem a informação dessa linha central, então a gente vai ter que considerar também essa seção aqui, não é? Esse tamanho aqui. Que tamanho é esse? Eu disse que há uma faixa no Código Florestal de 0 a 10, né? Então vamos ser o dado mais conservador. Vamos considerar que esse rio tenha 10 metros. E que, portanto, cada metade dessa, porque é o eixo, né? Então é o centro, tem 5 metros. Então, para o fim de coleta nosso, não é o mais correto, mas é a possibilidade que nós temos de coleta agora. A nossa seção, vou deixar aqui bem marcado, tem que ser de 35 metros. Tem que ser, senão a gente vai ter a gente pode subdimensionar essa área de APP. Então, 35 metros para a gente é conveniente. Então, embora o Código Florestal fale que é 30, nós vamos definir como parâmetro lá no QGIS 35. Dei um oi para o Monchá, que veio aqui receber carinho e está com sono ainda. Bom, a gente sabe da necessidade de conservação dessas áreas do ponto de vista da vegetação, né? E para a questão ambiental. Mas também não é só preservar porque é um meio ambiente natural. É também porque ele traz benefícios à ocupação urbana. Nós, por exemplo, temos dentro por uma árvore, para que a eficiência que uma árvore tem, ela consegue resfriar em um ano o que 10 ar-condicionados resfriariam, não é? Então, ela equivale a 10 ar-condicionados, né? Muita coisa. Ela tira a poluição do ar, ela absorve a quantidade de água, né? Que precipita da chuva e que evita os alagamentos. Então, a gente tem, de fato, conservar essas áreas de preservação. E, por fim, para a gente encerrar os procedimentos de hoje, que é o ápice, não é? Quais são os usos dos solos incômodos para as atividades residenciais, que geralmente são as que mais recebem esses incômodos?
Então, a gente vai analisar aqui quais são aqueles usos da LUOS que geram maior tipo de impacto do ponto de vista do conforto urbano, que pode ser dos mais variados, então, desconforto tátil, desconforto olfativo, desconforto acústico, né, dos mais variados. O que eu fiz para a gente ter esse procedimento específico aqui no Distrito Federal? Eu analisei quais são os tipos de comércio e tipos de indústria que geram mais impacto. Então, por exemplo, aqui a gente tem comércio atacadista, que eles são de grande porte, né? E aí eu selecionei eles. E percebi que o CS e IND 2 é onde eles estão mais localizados. Né? O próximo são extração de ardósia, que é uma atividade mais industrial, né? Que é a extração de minerais. São altamente poluidores, porque gera muita partícula no ar, né? Nessas extrações e beneficiamentos de materiais minerais. E eles estão localizados em CS de 2 e 3. E aqui, fabricação. O que é mais de produção, de beneficiamento desse material, principalmente mineral, até mesmo vegetal. E aí, produção de plástico, por exemplo, estão todos aqui. E aí a gente está no CSI IND 1, 2 e 3. Ou seja, o CSI e IND são os que geram maior impacto, porque os usos dos solos vinculados a essas zonas são as que mais geram impacto. Em especial CSI de 2 e 3, porque a 1 ela tem um impacto um pouco menor, porque são poucos usos do solo impactante que estão vinculados a essa zona CSI de 1, não é? Então a gente vai ficar em especial com essas duas, CSI de 2 e CSI de 3. Então, conclusão, a CS 2 e 3 são os que a gente tem que ter maior controle bioclimático. Então, se não ficou nenhuma dúvida, a gente já encerrou.